gente está aqui no IMD com o professor Antônio Igor, conhecido como Tonhão por todo mundo. E nós vamos falar um pouco a respeito da disciplina de Cálculo 1, que é obrigatória no Bacharelado de Tecnologia da Informação. E vamos fazer algumas perguntas, mas que fique bem claro que é uma conversa, você tem abertura para falar o que quiser, se por acaso a gente fugir do assunto também não tem problema, é um ambiente descontraído e pode ficar à vontade. Então, para quem nunca pagou Cálculo 1, o que esperar da disciplina? Muito trabalho. Muito trabalho. Não que não seja tão diferente, não que seja tão diferente do trabalho que vocês têm, né, nesse primeiro semestre, né, comparado ao maior dos trabalhos, talvez seja a disciplina de matemática elementar, mas bota ênfase no muito, porque a grande diferença é a quantidade. Tem 50% a mais de carga horária, né, uma disciplina de 90 horas, mas até a natureza dos exercícios. Eles têm muito mais exercícios do que matemática elementar, porém, eles costumam ser de resolução mais rápida. Mas é muito trabalho por causa da quantidade de fato, e é muito mesmo. Então, prepara para ter o mesmo estilo de vida, de certa forma, estilo de estudo, para enfrentar ali uma necessidade de estudo fora de sala de aula, né? Um estudo considerável. Sim. Né? Uma quantidade considerável de estudo, né, fora de sala de aula, porque você tem muito a se fazer. O ritmo continua. O ritmo continua, ou piora de certa forma, porque é em 90 horas. Né? Sim. 90 horas, então você vai ter mais aulas, ter mais encontros por semana e é aquele ritmo mesmo. Né? Pode ser que ajude um pouco, porque pode ser que você pense, caramba, matemática elementar, se tivesse mais um encontro por semana, seria melhor para ver essas coisas. Mas, tipo, cálculo tem. Né? Aí isso para você ter 3 aulas ou não ou não uma facilidade, mas tem mais, o conteúdo também é mais extenso, né? Que fique bem claro. Você falou de matemática elementar, que é pré-requisito de cálculo. Sim. Em termos de assim, metodologia do que esperar da disciplina, o que cálculo 1 difere de matemática elementar? Vamos falar sobre matemática elementar, que é o pré-requisito de cálculo, né? Mas alguns alunos, quando vêm até principalmente de outros cursos de exatas, ou têm contato com os seus colegas de exatas, imaginam que matemática elementar seja um famoso pré-cálculo que outros cursos de exatas têm. É muito mais comum você ver um pré-cálculo, né, como disciplina que funciona ali na mesma lacuna de IME. E IME não é bem assim aqui no VTI, porque vocês só têm até cálculo 1 na árvore de cálculo, não tem um cálculo 2, cálculo 3. Cálculo 1 leva vocês à probabilidade aqui. Não que você não precise de fato, mas não é um cálculo 2, não é um cálculo 3. A menos que você vá fazer isso como optativa ou seguir os cursos de segundo ciclo que tenham essa disciplina. Mas só o bacharelado de TI para obrigatoriamente em cálculo 1. Mas ela é muito mais uma pré-FMC, que tem mais 2 disciplinas, que tem uma fama de retenção maior, tem uma dificuldade maior em si, né? Acaba sendo algo que o foco é maior para FMC do que para cálculo. E aí, mas matemática elementar ela tem características de cálculo, sim, principalmente no seu final do curso, dá a depender de como está organizada a disciplina, né? Mas tem uma parte de estudo de funções reais em matemática elementar. E aí, aquela parte de funções reais pode se assemelhar um pouco ao curso de cálculo em termos de continuidade, né? Então, o trecho de matemática elementar de funções reais, ele é o que prepara mais para cálculo. Lógico que todas as coisas que lhe ajudam a estudar funções reais também prepara, né? Em ME tem outras coisas para isso, mas aquele é o ponto de partida, né? Porque o curso de cálculo é um grande curso de funções reais, na verdade. Então, se a gente fosse comparar, fosse pegar do ensino médio, que se a gente saísse do ensino médio para pagar cálculo 1, sem a presença de matemática elementar, a parte fundamental que seria para a gente aprender de matemática básica, por assim dizer, seria a parte de funções, no caso, né? Funções reais.
Funções no contexto de domínio e contradomínio reais, de fato, né? Funções aplicadas a números reais. Esse é o grande monte do cálculo 1, de fato, né? Tradicionalmente, você tem 3 blocos num cálculo 1, o nosso é organizado assim, onde você vê limites de funções reais, derivadas de funções reais, integrais de funções reais. É tanto que você só faz limite, derivada e integral, mas tudo é de funções reais, né? Entre essas características. Então você vai aplicar, vai ver conceitos sobre esse tipo de objeto matemático, que são as funções reais. Então, a função real, tipo, é limite, mas o que é que você está listando a limite de quê? De funções reais. Tudo que é comportamento de funções reais, derivadas de coisas, sobre funções reais e, enfim. Então, a base mais interessante, mais relevante, digamos assim, para cálculo é justamente essa unidade de matemática elementar onde se vê funções reais. Exatamente. E a parte algébrica, porque cálculo tem muito com cálculo. Aí já entra outra questão que já vai diferir um pouco mais de matemática elementar, que a gente não tem que provar tanto, ou ainda tem muita prova e relação matemática? Bom, por conta da natureza assim, do curso, puxar essa dificuldade para FMC, aí eu volto assim, a atenção para FMC. E essa parte de demonstração, ela ser talvez a maior das dificuldades, né, dessas disciplinas, né? Então, eu, né, diria que o ME não é o pré-cálculo, ele é o pré-FMC, né? Porque ela tem também um pouco desse olhar para essa preocupação com a demonstração. E lá em cálculo vai ter menos, mas ainda vai ter. Tá presente. Né? Tá presente, assim, é muita conta, é muita coisa também, mas o teórico, ele não é abandonado. E quando você tem o teórico na matemática, isso faz com que apareçam as demonstrações naturalmente. Porque a matemática se constrói com proposição e demonstração, né? Dar nome às coisas, partir de certas, dependendo do nível da teoria que você está trabalhando, assume certas verdades iniciais, e o que essas verdades iniciais assumidas, elas vão desencadear em quê? Com construção lógica. E aí dentro dessa construção lógica é afirmação, isso aqui vai acontecer, prove. E aí tem demonstração para provar isso e aquilo, e aí vai. E aí seus exercícios são nada mais, nada menos do que demonstrações. Tenha o cuidado com a escrita também lá em cálculo, porque isso faz com que as disciplinas se ajudem minimamente, né? Nesse sentido também. Se você abandona tudo isso dentro de uma disciplina de cálculo, ela pode até ficar deslocada um pouco de uma disciplina de cálculo de tecnologia da informação. Certo. Né? Assim, a ementa de cálculo é igual a que você vê aqui, é igual a onde você vê no curso de matemática, é igual a onde você vê no curso de engenharia elétrica. Nesses 3 âmbitos, eles têm diferença. No mínimo na sua apresentação, mas ele tem uma interseção muito grande. Eles têm suas particularidades. Muito se fala sobre, conversando entre os calouros, digamos assim, sempre rola aquela discussão sobre mas a gente vê muita matemática, a gente quer programação, a maioria fala. Só que eu sempre fui da linha de que a matemática, ela, se é para a pessoa fazer algoritmos complexos, que tenham assim, uma complexidade maior e agregar mais ao seu serviço, ela é essencial. No caso, a disciplina de cálculo 1, ela já trabalha muito com funções, e funções dentro da programação é algo que todo código tem funções. Ela poderia também ajudar nesse raciocínio de programação? Sim, eu acho que sim. Né? Minha formação é puramente matemática e assim, o uso é bem fraco, né? De certa forma. No curso de cálculo, ele de certa forma também não tem, pelo menos quando eu leciono, eu não consigo fazer pontes diretas. Sim. Né? Eu poderia conversar com você e dizer que lá em cálculo 2 você vai ver muita coisa gráfica que pode leigamente dar um up para a computação gráfica.
você pode evoluir sabendo o cálculo e chegar numa disciplina chamada cálculo numérico, que não é meio cálculo 1, 2 ou 3, mas existe um cálculo numérico que usa cálculo, e lá em cálculo numérico você usa muito, você vê muito recursos computacionais para resolver determinados problemas. E aí, essa minha conversa está sendo resumida a cálculo 1 está sendo ponte para outras disciplinas da matemática que podem ser aplicações maiores e mais fáceis de se enxergar, né, dentro do espectro da computação, certo? Mas, se você pensa que procurar problemas de otimização e esse problema de otimização ele possa ser modelado por uma função real, o cálculo tem ferramenta poderosíssima para isso. Isso está lá nas derivadas. Se você pensa que, de forma geral, calcular a área de uma certa região, ela possa ser um problema que possa ser importante para a computação, calcular a área de uma região, alguma coisa do tipo, e essa área ela possa ser modelada de alguma forma por um gráfico de uma função real, integrais vai lhe dar isso. Né? E a gente, no caso do curso de cálculo, por ser algo bem extenso, a gente acaba vendo de fato como resolver esses tipos de problemas. Se ele vai aparecer na vida do cara da computação, quando é que ele vai aparecer esse tipo de problema, mas eles são problemas de certa forma genéricos, né? Otimização, cálculo de área e tudo mais, você meio que vai você vai aumentar o seu conhecimento sobre funções. Esse é o cálculo 1, e a gente vê isso de forma geral. Os probleminhas que vão aparecer lá, eles são probleminhas corriqueiros, né? Como aqueles que a gente vê em física do ensino médio, por exemplo. Né? Mas lá em física do ensino médio a gente não tem um ferramental tão grande para chegar na realidade das nossas vidas. Ou vocês já se perguntaram que na questão do vestibular pede a velocidade média de uma coisa, e se tu perguntar pro motorista do circular, ei, qual é a velocidade média do circular que tu faz no início da curva até o final da curva? É assim que tu pergunta? Ou pro motorista, quando tu vai lá dar 2 voltas lá no circular, lá doidão, tu faz o quê? Tu vai em qual é a velocidade? Qual é a velocidade agora, motor? E aí ele vai olhar lá e naquele instante ele vai lhe dar a velocidade. Sim. E a gente não tem ferramental para coisas instantâneas. Em cálculo você vai agora analisar as coisas instantaneamente. Entendi. E aí a gente vai ter um uso, né, disso aí. E aí você faz, mas na computação a gente vê muita coisa discreta. Isso é verdade. Mas quando você usar as coisas contínuas nos reais e funções desse tipo, a problemática pode aparecer. Eu paguei cálculo 1 em engenharia, que eu vi engenharia elétrica. Engenharia Por isso que você tava assim, só confirmando. Entrevista ela. Cálculo é terror de engenharia, né? De todo curso, na verdade. E a gente quer saber de você como professor. Cálculo merece a fama que tem? De assustador, de terror, das exatas. Melhor. Não só como professor, mas também como o Tonhão, que já foi um dia aluno. Verdade. Já fui aluno de cálculo. Tá. O sorrisinho. Ai. Tá. Se eu pagasse TIS na minha grade, ela seria muito mais difícil do que cálculo, ponto. Eu acho que vai do perfil de cada um. E aí do perfil do estudante, da facilidade do estudante e tudo mais. Porém, sim, é algo difícil. Ela tem vários aspectos de dificuldade. É uma disciplina que você, a todo momento, você tá ali evoluindo na ementa. Ela tem ementa para pegar do primeiro dia de aula até o último dia de aula. Ela tem ementa do tipo, se o professor ficar doente uma semana,
e ele vai se preocupar porque uma semana vai fazer a diferença gigantesca no calendário, né, e tudo mais. Ela tem essas nuances da dificuldade de várias disciplinas da área de exatas. Quando são as de matemática, talvez as de programação também tenha isso e tudo mais, né? Esse aspecto de tipo, eu tenho muita coisa para trazer, eu estou fazendo aqui um aparato, uma organização da disciplina, mas eu preciso continuar com essa organização, né? Tem até memes aí que o professor de matemática não fica doente, por que será, né? Mas dentro do próprio BTI, essa dificuldade de cálculo, ela tem uma fama menor. Porque ela não tem um cálculo 2, ela não tem um cálculo 3. Mas sim, a taxa de retenção, ela é bem parecida, né? Apesar de que, agora vem propaganda. Eu comecei historicamente aqui lecionando as disciplinas de cálculo, né, no meu trabalho. Então, estavam alocando o cálculo para mim, monitoria de cálculo e tudo mais. Quando veio a reforma do primeiro semestre, que apareceu o ME, aí foi que eu comecei a atuar no primeiro semestre do BTI, né, tomando essa disciplina de matemática elementar como carro-chefe do meu trabalho. E aí, nos segundos semestres, eu começava a lecionar cálculo para quem pagava ME. Comigo, e como tem uma escolha, quem escolhe como tem uma escolha, geralmente era com quem já tinha sido meu aluno, ou alguma coisa do tipo, né? Ou outros que conheceram de alguma outra forma, mas era um grupo menor. Mas, de certa forma, era ME. A ME que vocês conhecem, que nasceu e fui lá. Então, eu tenho um estudo de comparação, de certa forma, né? Com as aprovações de antes e depois de ME. Né, o que acontece. E aí, essa fama, ela ainda perdura, ela ainda é um curso difícil, o cálculo ainda tem essa preparação, mas a taxa de aprovação é espantosamente maior. O senhor sabe de cabeça quanto que é? Eu sei que é uma pergunta muito difícil. A taxa de aprovação de ME, ela gira em torno de 30% a 40%. Assim, em termos de memória, assim, lógico que tem para mais, tem para menos, assim, flutuando, mas normal é por ali, e eu digo isso em primeiro dia de sala de aula, para vocês, né, não como assustador, mas talvez até para dar um choque de realidade do ensino médio, né? Sim. Mas também dou o caminho das pedras, do estudo, mostro impactos da monitoria e etc, que não vem ao caso aqui. A de cálculo não era diferente. Na verdade, até quando eu tive meus 3 primeiros anos de professor substituto na ECT, quando eu estava lá de 2011 a 2013, também era mais ou menos isso. Então, tipo, não é a realidade do BTI, é a realidade normal. Tipo, da minha época também tinha essa coisa, muita gente reprovando também e tudo mais. Né? Então, isso é uma realidade que permeia as exatas. Né? Pode ter sido a realidade que você viveu também, né? Foi lá, é porque eu paguei AD, aí é diferente, mas... Mas até no IAD não foi tão diferente assim. Assim, pelo menos no remoto nosso não foi tão diferente, mas lógico, a Universidade EAD, né, pode ser diferente sim. Mas enfim, em cálculo, depois que eu lecionei MR, foram as melhores turmas que eu tive aqui no BT. As melhores. Antes, os alunos escolhiam pagar comigo por saberem mais ou menos quem foi depois de um tempo. Depois de ME, eles escolhiam por terem tido uma experiência também comigo e também terem tido uma experiência da disciplina. Só você passou a aliviar alguma coisa? Não, eu fui o mesmo. Mas eu tinha ali um grupo de alunos mais preparados para enfrentar, e aí vinha aquela conversa, né, de o que ME ajuda, aquela parte de funções que teve um impacto, né, positivo. E a impressão é que cerca de 70% a 80% dos alunos estavam aprovados. Nossa.
E a maior impressão é desses 30 a 20% de não aprovados, era o pessoal que tinha chegado de certa forma de paraquedas. Entendi. Foi um trabalho que você não acompanhou desde o início? O pessoal que chegou... Assim, eu vou, ou era repetente já e que tipo só sobrou vaga nessa turma eu fui, ou alguma coisa desse tipo. Dos alunos que fizeram ME Cálculo 1, que fizeram a escadinha, as reprovações eram pontuais. Eram bem pontuais, assim, tipo, e aí eu tinha um grosso da turma, tava lá na turma que ia do início ao fim, ou desistência no meio do semestre por algum problema pessoal, alguma coisa do tipo, mas eram pontuais. Sim. Né? E aí a gente vê, eu fico muito feliz com o trabalho porque eu tive a oportunidade de ver um impacto na disciplina futura que era o nosso objetivo de ME. E não só em ME não era pré-cálculo, né? Mas lógico que também está ali para isso, para ajudar no cálculo, mas também tem esse feedback para FM6 também, que não é o caso daqui. Não é nosso foco de conversa, mas vem essa preparação para cálculo, que é sim difícil. E uma vez eu estava conversando com o então vice-coordenador na época, o André Brito, e ele disse: gente, FMC2 reprova menos do que cálculo 1 e FMC1. Mas vocês sabem aqui que FMC2 é de fato o maior bicho, né? Mas é porque ela tá na ponta da árvore. A pessoa vai ficando calejada. É porque tem o fator do só falta ela. Para o grito ser maior. Entendeu? Mas a retenção lá embaixo antes é maior. Mas como não só falta ela, aqueles lá não são tão ouvidos assim, o que responde também que sim, é difícil, ela precisa de atenção. Mas nada que uma preparação pessoal, uma preparação individual, olha, eu preciso passar por esse desafio, eu preciso estudar essa matéria, ela tem essa atenção para estudar esse tipo de assunto, eu preciso de um certo tempo, porque você vai se conhecendo, prepare o semestre para isso. Não adianta você se matricular na disciplina de cálculo 1 e ter tempo só para assistir aula. Não adianta. Em hipótese alguma. Seja de tarde, seja de noite. Em qualquer disciplina de matemática, na verdade, né? Em qualquer disciplina de matemática. Falei isso no outro podcast que vai vir agora, se não for cortado. Uma vez um professor meu me falou o seguinte, e eu levo até hoje porque é uma coisa muito real na minha mente. Matemática não se faz de maneira passiva. Matemática se faz de maneira ativa. Se você estiver dentro de sala de aula só recebendo as coisas, você não vai produzir nada, porque você vai precisar, em um momento, fazer. E você só vai fazer isso fora de sala de aula. Porque nossas emendas não permitem que a gente faça dentro de sala de aula também. Então, tem o estudo fora de sala de aula. Então, todo o aspecto de monitoria e tudo mais, isso é muito importante para dar esse apoio, esse suporte fora de sala de aula para os alunos. Né? Todo esse ferramental ali para né, permitir aos alunos, né, que eles possam estudar e eles tenham esse apoio a todo momento, tanto dentro de sala de aula quanto fora, para o estudo deles. No geral era isso. Eu acho que a gente quer que você deixe pelo menos agora uma mensagem para quem não pagou o cálculo e vai pagar. E só desse choque de realidadezinho, esse estímulo, para tipo, quem tá vendo a primeira vez, tá pensando assim, pago o cálculo esse semestre, eu pago no próximo. Só um resuminho final mesmo. Organize a grade do seu próximo semestre, para que você possa estudar. Não só as disciplinas de matemática precisam de uma extra classe, as disciplinas de programação também, você só aprende programando. Então, tipo, é um curso, como a grande maioria dos cursos de exatas, que você precisa de uma extra classe. Né? Acho que todos devem precisar à sua maneira, mas aqui você precisa fazer o
os exercícios, os problemas propostos e tudo mais, você precisa desse extra classe. Você precisa se organizar para isso. Ponto. O quão mais próximo de ter pago o ME você pagar tanto o FMC1 quanto o cálculo, melhor. Porque senão você não cria uma lacuna. A única dica que eu dou é, se vai deixar uma das duas de lado, né, tá ok. Mas não deixa as duas. Nesse inteirinho, tipo, eu só aguento uma disciplina de matemática dessa por semestre. Então, que você organize sua grade, sua escolha de disciplinas, que é uma coisa diferente. É a primeira vez que você está fazendo isso. E aí, o calouro graduado de segundo semestre chega lá nas disciplinas e faz: vou botar tudo da grade porque é a grade. A grade tá ali. Isso é o calouro graduado que passou em tudo. É verdade. Né? E aquele que não passou ainda faz bem assim. Vou fazer, esqueci até o nome da flexibilização para fazer ao máximo do que vem depois aqui. Aí o cara não pagou ME, aí tá lá, vou fazer cálculo 1. Aí a nota pior dele é na parte de função. Vou fazer cálculo 1, porque vai dar certo. Aí tem dessas coisas. Cara, organiza a tua escolha, tu tem um primeiro semestre como parâmetro e agora tu pode fazer. Se respeita, né, para que você possa ser feliz nesse processo. Se você demorar mais ou até menos, né, vai que o cabo é psicopata, né? O pessoal da matemática é meio psicopata. Né? Não, eu sou da matemática e não sou psicopata não, há um contra-exemplo. Mas você precisa se divertir no processo. Aprender matemática, você pode se divertir em resolver aqueles problemas e levar até essa experiência de resolução de problemas para resolver seus problemas sentado no computador. O curso de vocês é um grande curso de resolver problemas, né? Exato. Então você tem ali disciplinas que resolvem problemas. Então, ter essa diversão, buscar essa diversão, só vai lhe fazer bem. Mesmo que se você ficar criando hater ali, só vai dificultar a coisa. Ficar xingando e tal, não, procura o lado bom das coisas, porque você tem uma obrigação, é fazer isso, caso você queira trabalhar com um diploma, porque na área de vocês não precisa de diploma, né, para arranjar emprego. Tem isso também. Aí o povo fica assim, reclamando e tal, se você tá infeliz, arranja um emprego sem o diploma, você não é obrigado a isso. Tem curso também mais simples, né? Não é questão de ser curso simples, é tipo, vou comparar aqui com outro que, pela minha leiguice, precisa. Para você ser advogado, você precisa ter a OAB, mas para você fazer a OAB, você precisa do diploma. Para você ser psicólogo, você precisa tirar a carteira no CR de psicologia, e para você tirar a carteira no CR, você precisa do diploma. Para você trabalhar como programador, você não precisa do diploma. E se você acha que é capaz de arranjar um emprego sem o diploma, estudando sozinho, ou que seja, ou até estou aqui na universidade, mas não vou concluir, peguei aqui um conjunto de disciplinas e tal, vou trabalhar, o que isso me faz de menor? Se você está feliz. Entende? Então tipo, ficar arranjando problema, xingando, o problema não é pagar a disciplina de matemática, pode, né, ser. O problema seja você ter almejar alguma coisa que nem precisa almejar, talvez por pressão social, de ter um diploma, se não é formado, não é ninguém, e etc. É verdade. Né? Então, não... Meio que é uma escolha, pagar cálculo, e é uma escolha que a gente, se está escolhendo, vamos tentar levar com leveza, né? De certa forma, sim, mas é uma obrigação, é um desafio, então se organize para o desafio, né? Se organize para um desafio. Acabou isso. Desse jeito. Da melhor forma para que você faça isso da melhor forma possível. Perfeito. Então acho que no geral era isso. Tonhão, obrigado. Muito obrigada pela sua participação. E semestre que vem, ou no próximo, estaremos lá com você pagando cálculo. Se eu estiver lecionando cálculo, né?
E também os próximos calouros que entrarem por aí, se pegar você em cálculo, eu espero que seja uma experiência boa também. Os calouros me pegam em cálculo, não sou eu que pego eles, tá vendo? Então eu não sou o carrasco aqui na história. Não, não. Ou há quem diga o contrário. Muito obrigada. Nada.